Olá, seja bem-vindo aí à nossa quarta aula da nossa linguagem de programação C, né? Nosso curso de programação básica, onde a gente vai aprender agora um pouquinho mais sobre a linguagem C. Entenda, existem provavelmente milhares de linguagens de programação no mercado, se não bate perto de 1000 linguagens diferentes, são muitas. Você tem como aprender todas elas, mas a C, ela te dá a base que você precisa praticamente para usar qualquer outra, tá? O C, ele é muito bom para iniciante por causa disso. Tem gente que fala, não, começa pelo Python, porque o Python ele é uma linguagem simples. Inclusive, eu tenho outro curso aqui na plataforma sobre programação em Python, que você pode conferir, introdução ao Python, mas eu recomendo para quem é iniciante e quer se dedicar, aprender pelo C. Ele pode não ser tão prático de cara quanto o Python, mas você acaba aprendendo tudo que você precisa para ser um programador. Vamos começar aqui então sobre o criador da linguagem, né, o Dennis Ritchie. Esse senhorzinho simpático, e é interessante você notar, porque embora ele tenha aí uma certa idade, ele nasceu em 72, basicamente. Então, vamos colocar aí que ele tem o quê? 50 anos, mais ou menos? Olha só, ele não é tão velho assim. E é interessante porque, a linguagem C nasceu em 72, confundi agora. Ele nasceu um pouquinho antes, devia estar com uns 20 anos, então ele tem uns 70 anos. A ideia que eu quero passar aqui é o seguinte, a criação das linguagens de programação da computação, a história da computação em si, ela é relativamente moderna. As primeiras ideias de computador mesmo vão nascer no final do século XIX, no final de 1800, mas os programas como a gente conhece, o programador geral, profissional, tudo mais, esse é um conceito até que bem moderno, tá? Foi se popularizar bastante com os computadores na década de 80, 90 e foi pegar fogo mesmo no início dos anos 2000. Talvez você seja da década de 90 que nem eu e tenha ainda antes dos anos 2000 usado a internet, mas comparado ao que é hoje é um outro mundo. E esse criador aí era um engenheiro e fez essa linguagem para rodar no sistema operacional Unix do Bell Labs, né? Ele usou como base uma outra linguagem chamada linguagem B. É engraçado, né? Porque você pensa, C por quê? C de comum? C de alguma coisa? C de algum não sei o quê? Não, C porque veio da B, aí ele botou C logo de uma vez, porque o nome não importava. É gente muito prática, gente muito metódica, né? Ele não tá preocupado, é muita criatividade aqui. E do C eu posso dizer para você que derivaram várias outras linguagens. C++, o Java, várias outras usaram C como a principal. O objetivo dela, então, era criar um jeito de engenheiros, né, programarem coisas para o computador. Porque a ideia de software de engenharia, ela chegou bem depois, ela já tinha algumas coisas, mas elas não eram populares. Então, a ideia era fazer alguma coisa para agilizar o trabalho do engenheiro. Quem aí é mais antigo lembra de regras de cálculo, muita coisa. Uma calculadora científica ainda não existia direito, né? Então, aqui a gente vê que criar um software também era muito caro. Vai mostrar aqui um exemplo de um programa, porque as linguagens que existiam, elas faziam coisas muito custosas, era muito grande, era muito extenso, e C é muito mais rápido e eficaz para você programar. Um exemplo aqui de um programa em Assembly, que é uma das primeiras linguagens, talvez dá para dizer a primeira linguagem de programação, onde você tem um programa que simplesmente escreve na tela Hello World. Olha só a quantidade de instruções aí na parte da esquerda que a gente precisa para fazer isso. Tudo bem que tudo que está depois do ponto e vírgula é um comentário, ou seja, não importa, mas em geral é bastante coisa. Agora, em C, como é que fica? Conseguiu reduzir aí em 4 linhas. Dá para fazer em 3. Basicamente, eu só botei ali a chave numa linha separada para ficar bonitinho. É muito mais compacto, muito mais rápido. O que a gente tem aqui no programa em C? A estrutura. Primeira coisa que a gente tem no programa em C, não fica preocupado também em neurose se você não entender isso tudo nesse momento, porque na próxima a gente já vai configurar o computador para receber o nosso compilador, nossa IDE. Então, basicamente, a gente começa com a chamada de bibliotecas. A gente põe o símbolo do sustenido, jogo da velha, hashtag, como você preferir, include entre essas chaves pontudas o nome da biblioteca .h. A gente vai basicamente usar a stdlib, que é a linguagem, a biblioteca principal, ou a stdio, mas a stdlib complementa tudo e diz aqui basicamente para o programa que ferramenta que você vai usar.
para você trabalhar. Quais outros programas você quer puxar aqui para funcionar no seu? Outra coisa, a gente declara funções e a função principal. A gente diz o que vai ter no nosso programa, depois as variáveis, o corpo do código, o retorno. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, a gente tem uma impressão de expressões aritméticas. Então, basicamente, a gente tem aí as bibliotecas stdio.h, a conio.h. A gente abre ali o nosso programa com int main, entre parênteses, né? A ideia seria entre parênteses vazios, depois eu vou explicar o porquê, tudo disso você vai entender, tá? Não fica desesperado. Mas basicamente a gente gira uma variável inteira, chamada número de andares, uma inteira altura por andar, a gente limpa a tela e joga aí número de andares igual a 7, altura por andar igual a 3, e a altura total a gente faz uma multiplicação, ok? E para ali até que o usuário clica uma tecla, tá vendo? É mais ou menos assim que funciona. Você vai ficar um pouquinho confuso, a gente vai configurar tudo, vai ensinar para vocês o que são os tipos de dados na aula 6, e aí sim você vai ficar mais tranquilo, vai entender tudo que tá rolando, tá? Sem desespero. Aqui foi só um jeito de te dar uma ideia melhor de você ver como que vai ficar um programa em C. Espero que você esteja bem empolgado. Eu estou empolgado de trazer esse conteúdo para vocês, mas qualquer dúvida estou à disposição para ajudar nos canais, ok? Um grande abraço, até a próxima.